Olá, meus irmãos, a paz do Mestre esteja com todos vocês. Mais uma vez aqui nessa breve reflexão da madrugada, fortalecendo o nosso coração com fé e esperança pela palavra de Deus. O versículo de hoje encontra-se no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 36, que diz assim, Portanto, saibam com toda certeza todos em Israel que esse Jesus, que vocês crucificaram, Deus os fez Senhor e Cristo. Glória a Deus, irmãos, essas são as palavras finais do apóstolo Pedro na sua eloquente pregação depois do derramar do Espírito Santo em Atos capítulo 2, onde ele e muitos dos outros apóstolos foram confundidos como bêbados vadios que ali estavam às 9 horas da manhã se embriagando, quanto no muito as pessoas nem sabiam que ali havia o cumprimento de uma promessa e o derramar poderoso do Espírito Santo de Deus, fortalecendo aqueles homens e aquelas mulheres para cumprirem com o seu chamado. E muitas vezes será assim, irmãos, nos confundirão com vadios, mas sem saber que nós estamos lutando por uma causa muito maior. E Deus, ele é assim, ele confunde o inimigo, ele sempre faz dessa forma. Mas nesse versículo aqui, onde Pedro termina a pregação, eu aprendo algumas coisas, irmãos. Duas coisas eu quero compartilhar hoje apenas sobre o que eu aprendo aqui. Aprendo mais, mas duas coisas eu creio que é o bastante. Que é primeiro ali na primeira palavra, portanto saibam com certeza todos em Israel que esse Jesus. E ao pregar sobre Jesus, ele falou logicamente da ressurreição e de como Cristo foi aprovado, fazendo sinais e maravilhas no meio do povo. Então, uma coisa que eu sei, irmão, crendo ou não crendo, as pessoas saberão a consequência dos seus atos. As pessoas de fato saberão que fizeram algo errado mais cedo ou mais tarde, mesmo crendo, irmão, que estavam agindo pelo bem, assim como Paulo, por exemplo, em Atos capítulo 9, que tinha uma motivação correta, mas fazia da forma errada. Qual que era a motivação dele? Servia a Deus, irmãos. E muitos dos israelitas que estavam ali, por ouvirem os fariseus, que eram os líderes, os mestres da lei, eles entendiam que estavam seguindo no caminho correto. Muitas pessoas, irmãos, na verdade a maioria das pessoas, elas precisam mesmo de alguém que lhes indique o caminho. Jesus sabia disso. Jesus nunca foi omisso a isso. Nunca mesmo, irmão. Nunca mesmo, minha irmã. E por isso que existem os escolhidos. Os escolhidos, eles carregam algo diferente. Agora, nem todos são escolhidos. Isso é uma realidade das Escrituras. E por isso, muitas vezes, podem ser enganados. Podem sim, irmão. Até os escolhidos, o Senhor Jesus diz que em determinado momento poderia ser enganados. Até os escolhidos. Imagina aquele que não é, irmão. Imagina aquele que não tem a proteção divina, como, por exemplo, um escolhido que está cheio do Espírito Santo. Então, ali nós já aprendemos, irmão, que mais cedo ou mais tarde nós nos depararemos com as consequências dos nossos atos. E a segunda coisa, Ars, é justamente o que diz na sequência, fala: Jesus, que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Sabemos que a crucificação, irmão, era um ato de condenação, e ser Senhor e Cristo era o ato de exaltação. Então, nem tudo aquilo que a terra rejeita, o céu rejeita. E nem tudo aquilo que a terra aprova, o céu aprova. Precisamos aprender sobre isso, porque às vezes a terra está condenando, mas o céu está aprovando. Às vezes a terra está aprovando, mas o céu está rejeitando. Às vezes a terra está batendo palmas, mas o céu está rejeitando. E às vezes a terra está rejeitando, mas o céu está aprovando. Então precisamos aprender com isso para que nós tenhamos discernimento espiritual, porque, irmão, fomos chamados não para agradar homens, lugares, pessoas ou não. Nós fomos chamados para agradar a Cristo, para agradar a Deus, para agradar o Espírito Santo. Se agradamos esse, irmãos, não importa nada do que os outros digam, só passarão a ser palavras vazias ao vento. E pensando nisso, eu quero deixar um versículo que está em Romanos 8, 31. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem é contra nós? Vamos orar por isso? Senhor, quero colocar diante de Ti o meu irmão e a minha irmã com firme propósito, Pai. Nascemos para Te adorar, nascemos para Te agradar,
Nascemos para ir além com o Senhor. Nascemos, Pai, para fazer a Tua vontade. Abdicamos da nossa vontade, Pai, dos nossos próprios sentimentos, para ver o Rei e o reino ser expandido. Estamos aqui para levantar o nome com todo o poder e com toda a glória. E se preciso for, Pai, sofreremos por isso. Senhor, queremos deixar todo o mimimi para trás, Senhor. Nós não nascemos para isso. Não nascemos mesmo, Senhor. O Senhor nos fortalece pelo Teu forte poder e é isso que nós queremos viver, pelo sobrenatural, para agradar o Senhor. Então ajuda-nos a ir além, porque se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Irmão, irmã, faça do Senhor a sua alegria e Ele lhe levará em lugares que os outros não chegarão. Que Deus abençoe os irmãos, a paz do Mestre esteja com todos. Até uma próxima. Tchau, tchau.